sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre a megafauna pré-histórica das Américas, tá ok? E aí, vamos conhecer hoje mais um desses gigantes americanos, tá? Que viveram aqui no Brasil e em várias outras regiões das Américas, tá? Durante a pré-história, tá? Há aproximadamente, tá? 30 mil anos atrás ou 40 mil anos atrás, tá bom? E que conviveram também com o ser humano, né? Com o homem pré-histórico, né? Que é o nosso ancestral comum, tá? O nosso antepassado, tá certo? E aí, só resumindo um pouco, tá? A gente agora está falando justamente da megafauna, que era aquele grupo de animais de grande porte, tá? Já conhecemos alguns deles nos episódios anteriores da série, tá? Mas eles vieram, essa megafauna veio depois, tá? Dos dinossauros, tá? Que viveram na era Jurássica, tá? Em outro momento da história do nosso planeta, tá bom? Então, let's go e vamos para o próximo slide e começar de fato a conhecer o animal de hoje, que se chama Macrauquenia, tá certo? É um nome bem comprido, tá? E difícil de pronunciar, mas aí a gente, lendo com calma, dá para falar o nome desse bicho, tá? Macrauquenia, tá certo? Vamos lá. Da mesma forma que a preguiça gigante, tá? Que o gliptodonte, tá? Que é uma espécie de tatu gigante da pré-história. Do mesmo jeito que o toxodonte, tá? Que conhecemos na sexta-feira passada, tá? A Macrauquenia, ela conviveu, tá? Nessa região do Brasil, dentre outras regiões que hoje fica países como Chile, Argentina, tá? Bolívia, tá? Nesse momento da pré-história, tá? E aí, como era esse bicho? É a pergunta que a gente faz no começo dessa videoaula, tá? Como vocês estão vendo aí na foto, tá? Ele era um bicho bem esquisitão em sua aparência, tá bom? Com pernas semelhantes às lhamas andinas, tá bom, pessoal? A lhama andina, para quem não conhece, é um animal que ele vive hoje no nosso planeta, tá? Faz parte da fauna aqui da América do Sul, tá? E quem por curiosidade quiser saber que bicho é esse, tá? Você coloca aí, faz uma pesquisa na internet, tá? Coloca no Google e você vai encontrar fotos, tá? Que mostram as características também desse animal de hoje, tá? Então, tem muita semelhança entre um e outro, tá? Já observando essa foto e pegando uma foto da lhama, que é esse animal que vive hoje no planeta, a gente pode encontrar algumas semelhanças e outras sim, tá? A Macrauquenia, como vocês podem ver também nessa imagem, ela tinha um corpo parecido com o de um camelo, tá? Mas ela tinha uma tromba, como um elefante hoje tem, tá? E narinas, né? A parte do nariz, ou narinas, estavam atrás dos olhos, tá? E com patas, tá? De 3 dedos. Então, cada uma das 4 patas desse animal tinha 3 dedos, né? 3, tá? Falange de dedo para ela se apoiar no chão enquanto caminha, tá? Esse animal, como vocês podem ver, assim como um cavalo é hoje, ou assim como uma vaca, é um animal quadrúpede, tá? E essa é a diferença para nós que somos um animal bípede, tá? O bípede é aquele que anda com 2 pernas, tá? Já o quadrúpede é um animal mamífero que anda com 4 patas, tá? Caminha com 4 pernas. Então, essa é uma semelhança, tá? Da Macrauquenia com outros bichos também mamíferos que vivem hoje no planeta, tá bom? Então, vamos seguindo para saber mais, tá? Sobre esse animal. E aí, como vivia a Macrauquenia, pessoal? A Macrauquenia, ela era herbívora, tá? Assim como a preguiça gigante, assim como o gliptodonte e assim como o toxodonte, tá? Que foram os animais que a gente já conheceu. Então, assim como ela
se alimentava de vegetais, tá bom? Plantas, né, de algumas espécies que ela gostava de comer, principalmente grama, né, capim baixo, algumas frutas que ela conseguia alcançar, né, com o seu pescoço, tá? Em árvores pequenas. Ela tinha um pescoço longo, como a gente consegue ver, mas não era como uma girafa hoje. Então, ela não podia alcançar árvores muito altas, tá? Então, as frutas que ela conseguia pegar eram de árvores pequenas. Fora isso, ela também podia se alimentar, tá, de raízes de plantas que fosse comestível. Então, ela também se alimentava com esse tipo de vegetal, tá bom? E aí, o tamanho dela, né? De acordo com os cientistas, né, que estudaram, tá, esse animal pré-histórico, a Macrauquênia, ela podia chegar até 2 ou 3 metros de altura. Então, era um bicho muito grande, tá? É por isso que ele também está dentro da megafauna. Mega significa grande, fauna quer dizer animais, tá? Então, assim como o toxodonte ou como o gliptodonte, todos os animais eles tinham um tamanho GG, tá bom? Eram animais enormes, tá? E que, como tem aí no texto do slide, pessoal, ela era um pouco maior que um cavalo é hoje, tá? Então ela lembra também um pouco um cavalo, né? Nessa outra foto que a gente está vendo aí, tem o quê? Os narizes, as orelhas pontudas para cima, tá? Tem aquele rosto pontiagudo, mas que na verdade era uma tromba no lugar de um focinho, né? Já um cavalo não tem uma tromba, logicamente, tá? E ela tinha esse pescoço com uma crina, né? Tá aí uma semelhança com o cavalo. O cavalo tem uma crina, né, que vem aqui subindo do seu pescoço, tá? Até o topo da sua cabeça, tá bom? Então é outra característica, tá? Uma outra semelhança pessoal que a gente pode encontrar da Macrauquênia para o cavalo hoje, tá bom? E aí tem aí uma imagem de uma família de Macrauquênia, né? O papai, a mamãe e o seu filhote, tá? Na beira de um rio, né? De um riacho, tá? Se refrescando com a água do riacho, tá bom? Então eram animais pacíficos, que não era agressivo, tá bom? E que eram também muito caçados, né? Pelo homem pré-histórico e também por outros predadores naturais, tá? Então, é uma característica também de como vivia esse bicho. Pessoal, a gente aí chega numa parte muito interessante, tá? É como foi descoberta a Macrauquênia. Tá? Como esse animal, tá? Ele foi descoberto, tá bom? Ele foi descoberto por um senhor, um cientista, que já foi muito falado aqui por mim nas aulas de história, tá? Já coloquei uma foto dele, inclusive, em algumas aulas, né? E expliquei que ele foi o cara que criou a teoria da evolução das espécies, tá? É um senhor barbudo, de barba branca, tá? Parecido com o Papai Noel, sendo que diferente do Papai Noel, ele existiu, tá? Um naturalista inglês, tá? Ele morava na Inglaterra, mas ele passou 20 anos da vida dele viajando pelo planeta, conhecendo vários lugares, tá? Estudando vários tipos de animais e vários tipos de planta, tá? Durante 20 anos. Tá? O nome desse sujeito é o Charles Darwin, tá? Quem aí já tinha apostado que era ele, muito bem, você conseguiu lembrar das aulas de antes, tá? Charles Darwin, tá? Ele descobre o fóssil, tá? De muitos animais aqui na América do Sul, nessas viagens que ele fez no seu navio, que se chamava Beagle, tá bom? Era o nome do navio que o Charles Darwin usou para viajar, para navegar, tá? Por vários lugares do planeta, tá? E aí, uma das descobertas do Charles Darwin foi um osso de Macrauquênia que ele encontra no ano de 1835, olha lá, tá? Muito tempo atrás, tá? Na região do Chile, tá? Desculpem, né? Na região da Patagônia, tá? Que fica no sul da Argentina, aqui na América do Sul, tá? Bem perto do Brasil.
E aí ele faz lá uma escavação, né, junto com seus colegas cientistas, tá? E ele descobre um osso, tá? Ou seja, um fóssil, tá? Que foi levado para um laboratório por ele, por seus colegas, e lá ele descobre, né, ele atesta que era um osso de um animal que poderia ser da pré-história, tá? Sendo que só com um osso, tá? Sem um fóssil completo, não tem como saber que animal poderia ser, qual a forma que ele poderia ser, tá? E aí, depois o tempo foi passando, em outros lugares da América do Sul, como no Chile, né? Como no Uruguai e aqui no Brasil, também foram encontrados outros ossos da Macrauquênia, tá? E aí eles foram juntando esses ossos, tá? Levaram para um laboratório e conseguiram montar o esqueleto completo, tá? Desse animal da megafauna, tá? E aí tem aí uma foto que mostra um museu, tá? Com um fóssil completo, tá? De uma Macrauquênia filhote, mais embaixo, tá? E mais acima o fóssil completo de uma Macrauquênia adulta, tá? Provavelmente a mãe, ok? Já que esses ossos foram encontrados em um mesmo local, próximo um do outro, tá bom? Então, os cientistas, tá, confirmaram, né, que poderia ser a sua mãe, a mãe e o filhote, tá, que estavam juntas, tá, quando vieram a morrer, tá certo? E aí a gente vê, com o fóssil completo, os cientistas já ficou muito mais fácil poder ter uma ideia de qual era o tamanho desse bicho, tá? Se ele era quadrúpede ou não, tá? Pelo tipo de dente que ele tinha na sua boca, que foi analisado também, poderia saber qual era o seu tipo de alimentação, se ele era carnívoro ou herbívoro, tá? Então, muita coisa que a gente sabe da Macrauquênia, como de outros bichos também da pré-história, foi por conta dessas descobertas, tá, de fósseis pelos cientistas, tá? E por esses estudos que foram feitos, tá? E aí tem a Macrauquênia, tá? O tamanho dela, que pode chegar até 3 metros de altura, tá? O macho podia medir até 3 metros e a fêmea podia medir até 2 metros. Era um pouco menor, tá? Era quadrúpede, tá? Se alimentava de vegetais, de raízes, tá bom? E aí, pelo tempo de cada osso desse aí, eles usaram a datação de carbono 14, tá? Para poder tentar descobrir, pessoal, aproximadamente, tá? Mais ou menos, de quanto tempo, tá? Tem esse fóssil, tá? Para saber mais ou menos quando é que viveu a Macrauquênia aqui no Brasil, tá? E nas Américas. E aí eles descobriram, por muito desses ossos, tá? Que eles tinham 50 mil anos de idade, tá? Então, desde que descobriram, tá, esse osso, tá, até a sua origem, lá na pré-história, se passaram 50 mil anos, tá? Então, é uma evidência, mostra que a Macrauquênia é um animal que ele já estava aqui na América do Sul, tá, há 50 mil anos atrás. Então, é um animal que ele é até mais antigo do que o Gliptodonte, do que o Toxodonte, tá? E do que a preguiça gigante que vimos nas aulas que passou, tá certo? Então, essa é a Macrauquênia. Pessoal, chegamos nessa parte do vídeo do exercício, tá bom? Então, é o seguinte, agora eu peço, nesse momento que você está assistindo, você coloca um pause no vídeo, tá? Para poder fazer a leitura dessa pergunta que eu coloquei aí na tela e tentar responder, tá? Eu vou aqui ler a pergunta. Depois que eu fazer a leitura, você coloca um pause no vídeo e você tenta responder, tá? É uma pergunta de marcar X, tá? Depois você dá play novamente e eu já vou seguir, né, com a correção, já mostrando a resposta certa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro quesito. Marque a alternativa correta sobre os animais da megafauna americana extinta, tá? Então, agora você dá um pause aí no vídeo para poder tentar responder. Você vai marcar X na alternativa correta sobre a pergunta. E aí, pessoal, depois que você aí respondeu, depois de pausar o vídeo, tá? Vamos lá para a resposta certa. Primeiro, vamos eliminar, tá?
as letras que estão erradas, tá certo? Nessa questão, tá? E aí tem, sobre os animais da megafauna americana extinta, que a gente está estudando nessa série, tá? Vamos marcar a frase que tem mais sentido, tem mais a ver. Letra A. Eles pertenciam à classe dos mamíferos, tá? Tá dizendo aí que esses animais, todos eles eram, ou a maioria era mamífero, tá? Não eram peixes, não era ave, eram mamíferos. E aí tem aqui na letra B. Viveram no período Jurássico e não conviveram com a espécie humana, tá? Na verdade, essa letra B já está o quê? Errada, tá? Porque quem viveu no período Jurássico foram outros animais, tá? Chamados dinossauros, tá? Foi um período da história do planeta onde os dinossauros viveram e não a megafauna. Lembra que depois da extinção dos dinossauros, tá? Aproximadamente, tá? 4,5 milhões de anos atrás, surgiu, tá? Os animais da megafauna, tá? Que conseguiram se adaptar às mudanças do planeta, climáticas, tá? E conseguiram evoluir, tá? Sobreviver, tá? E está dizendo também aqui que não conviveram com a espécie humana. Isso está errado. A gente já viu aqui que todos esses animais da megafauna conviveram sim com o homem pré-histórico, tá? Com o nosso ancestral, tá? Inclusive, muitos dos animais aqui eu falei que eram caçados pelo homem pré-histórico. Então, se era caçado, tá? Ele conviveu com esses animais, beleza? Vamos para a letra C. Na letra C diz o seguinte: a maior parte dessa megafauna extinta vivia na América do Norte, tá? Essa letra C, pessoal, ela também, tá, está errada. Por quê? Porque a megafauna pré-histórica ela não só era da América do Norte, ela também viveu muitas espécies de animais, também era da América Central e também da América do Sul, onde está localizado o Brasil, tá? Lembra que eu falei que o gliptodonte ele viveu aqui na região Nordeste, na pré-história? Então, isso aí já mostra que a megafauna, tá? Ela não viveu somente na América do Norte, ok? E aí a gente vai para a letra D. Na letra D diz o seguinte: os animais da megafauna americana eram herbívoros, tá? Eram herbívoros. E aí? Essa daí é um pouco mais difícil de entender, tá? E, na verdade, tá? Essa letra D também está errada, tá? Nem todos os animais da megafauna eram herbívoros, ok? A gente vai conhecer outros animais que eram da megafauna que não eram herbívoros, tá bom? Então, a gente vai chegar, tá? E vai descobrir que tem animais da megafauna que eram carnívoros, tá certo? E aí, tá? Essa letra D também está errada, tá bom? E aí a gente chega, tá, na letra A, que é a alternativa correta. Esses animais da megafauna, eles pertenciam à classe dos mamíferos. Mamífero é um animal que ele mama quando nasce, tá? Nós, o ser humano, também somos um animal mamífero, sendo que na pré-história, todos que eram da megafauna eram mamíferos, tá? O gliptodonte, tá? A preguiça gigante, ok? A macrauquênia, okay? O toxodonte, eram todos mamíferos, tá? Por isso que eles eram de grande porte, tá? Porque eles eram muito grandes, tá? E eram mamíferos. Os filhotes, quando nasciam, mamavam na mãe, tá? Tomavam leite, passavam um tempo se alimentando do leite da mãe, para depois ele vai crescendo, ficando forte e passar a viver na natureza, tá certo? Então, a letra correta daí é a letra A, tá bom? Então, vamos seguir, tá, para a nossa aula. Pessoal, aqui nessa última slide, tá, já chegando no finalzinho desse vídeo, tá, temos aí a comparação de um ser humano, tá, com uma macrauquênia. Hoje, tá, se a macrauquênia estivesse aqui hoje, tá,
qual seria mais ou menos o tamanho, a diferença de tamanho que a gente teria dela, tá? A gente vê que a Macrauchenia, tá? Era como se fosse tipo do tamanho de um camelo grande, né? Um pouco maior que um cavalo também, do que uma zebra, tá certo? E aí tinha uma diferença de mais ou menos 1 metro, tá? Do ser humano, da gente, para a Macrauchenia, tá bom? Que era esse animal, tá? Bem interessante que a gente conheceu no episódio de hoje, tá bom? E outra coisa que eu esqueci de dizer é que alguém pode estar se perguntando aí, e o ancestral, e o descendente da Macrauchenia hoje, professor? Tá? Lembra que eu falei que cada animal da megafauna pré-histórica era ancestral comum, tá? Era tataravô de um animal que existe hoje, tá? Por conta da evolução. Então a Macrauchenia foi até o ano de 2017, pessoal. Não se sabia ao certo quais eram os animais que eram parentes mais próximos dela, tá? E aí, até 2017, tá? Alguns pesquisadores de uma universidade americana, tá? Descobriram um novo fóssil de Macrauchenia e levaram para um laboratório, tá? E aí coletaram um DNA que ainda estava nesse osso da Macrauchenia e levaram para a pesquisa. E aí descobriram, pessoal, que fazendo uma análise genética do DNA da Macrauchenia, que tinha mais ou menos, tá? Era mais ou menos o mesmo DNA ou parecido com muitos animais mamíferos que existem hoje, tá? Chegando até 80% de semelhança. E aí, quem são os parentes mais próximos da Macrauchenia depois dessa descoberta? Tá? A zebra, tá? O cavalo, o camelo, tá? A girafa, todos eles são que descendentes, tá? Mais próximos desse bicho, tá? Que a gente conheceu nesse vídeo, tá bom? Então é só uma curiosidade para você saber mais, tá? Sobre esse animal da megafauna pré-histórica de hoje, chamado Macrauchenia, tá bom? Até o próximo episódio.